a gente pensar o que a gente pode fazer em detrimento dos nossos comportamentos egoístas pelo meio ambiente, Sim. né? Para resolver o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, e se a gente pensar em esperança? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast aqui no Esplanada Comunicação. Hoje nós temos a honra de receber a querida Marisa Prado, geógrafa. Ela é PhD em Geociência, trabalha em uma grande empresa de pesquisas e, além disso, ela também é formada em Yoga Integral e também ela é uma grande conhecedora de pensamento sistêmico. Marisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sueli, pelo convite. Eu agradeço. É muito bom ter você aqui. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse e contasse um pouco para quem está assistindo a gente quem é Marisa Prado. Falar de mim, eu sou uma mineirinha do interior de Minas, ali da região do Triângulo Mineiro, Uberlândia. Cursei geografia na UFO, descobri o yoga em 2015, me apaixonei pelo yoga, comecei a estudar, praticar. Recente eu me formei. O yoga veio trazendo muito mais mágica, muito mais consciência para a minha vida. E depois eu fui entender, né? No começo eu me perguntei, gente, que trajetória é essa que eu estou fazendo, né? Depois de fazer doutorado em geociência, você está pensando até num pós-doutorado. E aí eu me posicionei num momento que eu me vi sendo geógrafa, doutora em geociência, sim, mas apaixonada e formada em yoga. Sim. E querendo compartilhar mais disso com o mundo, com as pessoas, tudo que isso trouxe para mim enquanto pessoa e enquanto profissional. Agora é interessante, né, que você mesclou uma prática que é uma prática milenar, a prática do yoga, né, dentro da sua carreira. E dentro dessa sua carreira você construiu um caminho também muito interessante nessa grande empresa de pesquisa, que é o caminho da sustentabilidade. De ESG. E inclusive nós nos conhecemos, né, Marisa, exatamente na pauta desse grande assunto, que é um assunto que tem sido cada vez mais importante. A gente está prestes a receber aqui no Brasil a COP30 também. E eu queria saber como é que foi essa sua carreira e essa sua trajetória, né, uma vez que você hoje tem um papel de liderança também dentro de uma pauta tão importante quanto essa. Bom, Sueli, sabe que recente eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que eu comecei a pensar sobre sustentabilidade e inconscientemente aprender sobre ela observando meu pai, que era pedreiro, a minha mãe, costureira. A construção é tijolinho por tijolinho, né? E ele argamassa. A costura, eu observava minha mãe tanto consertando alguma coisa para alguém, quanto ela criando sonhos, né, dos desenhos dos estilistas para as roupas. Antigamente se fazia muita roupa. E da minha Dinda, que trabalhava com beleza, professora do Senac, né, embelezando o rosto, sorrisos. E todas essas três atividades que eu cresci perto têm um fundo que envolve harmonia e beleza. O construir, o costurar, o embelezar, e isso tudo envolve muita sustentabilidade. Sim. Então, hoje, mais madura e depois de 20 anos trabalhando nessa área, enquanto profissional, enquanto pessoa, essa pergunta sua me faz voltar lá atrás e lembrar disso, né? Que inconscientemente isso começou ali. Nessa trajetória, enquanto criança, eu cresci perto de uma tia muito querida do coração, que é uma geógrafa, professora da Universidade Federal de Uberlândia. E eu observava todo o movimento dela pertinho de mim. E lógico, a minha família tinha uma expectativa muito grande, né? Uma família simples, sempre me apoiou a estudar para ser gente, ser alguém na vida, né? Isso era bem tradicional ali onde eu cresci. Então eles sempre aportaram uma expectativa grande que, até por eu ser muito estudiosa, eu fosse fazer uma medicina, um direito, e eu observava a vida de pessoas próximas, clientes dos meus pais, alguém da família e dessa tia. E eu olhei, acho que até
também conscientemente falei, não, mas eu quero esse outro caminho, porque ela ia e via viajando, dava uma palestra, participava de uma banca e ela fazia outra viagem, trazia um souvenir para mim e eu olhava aquilo e eu falava, nossa, eu gosto disso. Isso me encanta. E eu sempre vi ela pulsar muita vida, muita energia, era uma pessoa cheia de vida. Sim. Então você cresceu nesse natural e vendo essa construção e tendo grandes relacionamentos verdadeiros, né, com pessoas onde existia muito amor, né? Muito amor. E eu acho que essa coisa de ser orgânico, né, de ver esse... E aí eu surpreendi a minha família com a minha escolha para o vestibular, para geógrafa, e eu comecei a minha trajetória. E assim, esse curso que você escolheu, como foi que você chegou nesse curso? Tendo essa inspiração dessa tia muito próxima de mim, que é uma grande geógrafa, né, trabalha com desenvolvimento agrário no Brasil, e observando ela como uma referência assim, você como se fala? Viu fazendo aqui? Eu me vi, e o que eu mais me vi é que ela era uma pessoa muito ativa e parece para mim que tudo que ela fazia tinha muito sentido, ela pulsava vida, pulsava energia e assim, ela tinha vontade de fazer o que ela estava fazendo. E aí eu falei, eu não vou ser médica não, eu vou ser geógrafa. E como você veio parar em Brasília, Marisa? Eu vim parar em Brasília depois do meu mestrado, que foi em Goiânia, via um emprego de uma empresa privada de São Paulo, trabalhar dentro do Centro Operacional e Gestor de Proteção da Amazônia. Eu fazia parte de uma empresa de tecnologia de São Paulo e a gente veio implantar aqui uma tecnologia de um sistema de desmatamento que tinha uma relação com o meu trabalho de mestrado. Sim. Aí você veio para Brasília e aqui você constituiu família. Foi, aqui nasceu meu filho e aqui eu ingressei no doutorado em Geociências na Universidade de Brasília, ingressei no trabalho que eu faço nessa empresa de pesquisa e fui seguindo minha trajetória. E dentro da empresa que você trabalha, né, nessa empresa de pesquisa, você foi caminhando para esse caminho da sustentabilidade. Como que você foi trilhando essa trajetória? Na verdade, o meu relacionamento mais técnico com a sustentabilidade vem desde a minha formação como geógrafa. Eu comecei essa trajetória dentro do laboratório de climatologia. Meu primeiro ano de universidade foi na área de clima. Depois, a partir do segundo ano, eu ingressei na área que eu segui até antes de entrar para a gestão, que é a área de geotecnologia, e eu trabalhava com geotecnologia aplicada ao monitoramento, mapeamento de uso e ocupação da terra e do território, mapeando esses padrões a partir dos olhos, dos satélites, dos sensores, monitorando. E uma coisa que muitos ouvintes às vezes não entendem, né, o que significa essa sigla ESG. Eu acho que essa é uma sigla tão importante, que vem a ser, assim, digamos assim, uma das visões de empresas que estão mais preocupadas, né, em ter um trabalho realmente sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos falar, Sueli? Vamos. Recente, não tão recente, eu fui a um evento corporativo sobre ESG. E o palestrante, ele começou a palestra assim: bom, hoje nós vamos conversar aqui sobre essas 3 letrinhas que está todo mundo falando. Talvez o E tenha vindo para reparar o nosso E de egoísmo, as nossas ações egoístas. E o G tenha vindo, o S tenha vindo para a gente reparar a nossa soberba, né, o nosso comportamento arrogante. E o G de governança
a nossa ganância. O auditório, todo mundo parou, mexeu na cadeira, né? Incomodou, ele já causou. Já causou ali, ficou, mas eu acredito que todo mundo do seu lugar deu uma refletida. Ele usou de uma comunicação para abrir a palestra, né? Eu acho que convidando todos a uma reflexão, e eu acho que ele conseguiu um resultado. E é isso, né? E é isso, né? Traduzindo para português, o ASG, Ambiental, Social e Governança, né? E trazendo para uma visão um pouco mais positiva, né? O E de ESG ou A, ele também pode ser ações como a gente pensar o que a gente pode fazer em detrimento dos nossos comportamentos egoístas pelo meio ambiente, né? Para resolver o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, e se a gente pensar em esperança, né? Trazendo isso para uma visão mais positiva. E o S de social, se a gente trocar a soberba pela solidariedade, né? Pela sabedoria, pelo gente, né? Pelo G de governança, pensar que é G de gente, né? Trocar a visão que ele trouxe de ganância, pensar que quando a gente olha um para o outro como gente, o mundo roda a partir da nossa integração, da nossa colaboração. Eu acho que ESG é isso, né? Agora, olha que interessante essa sopa de letrinhas, né? A gente tem aí uma relação que a gente falou agora, né, recente, que você fez e que você está trilhando dentro de um caminho entre yoga e ESG. Qual que é a relação que você faria entre essas letrinhas? Com yoga? Eu morro de vontade de compartilhar um pouco do que eu acredito que o yoga pode ensinar para a sustentabilidade, para o ESG. O yoga, antes de qualquer postura, de qualquer asana num tapetinho de yoga, é uma postura interna, né? É uma postura é uma filosofia de vida, né? Voltada para a nossa ética, para a nossa mudança de comportamento, para enxergar o próximo, o espírito de união, né? Yoga é união. Então, eu acho que o yoga tem muito para ensinar para a sustentabilidade, começando que a mudança do mundo começa dentro de cada um de nós, com a nossa mudança de postura, de comportamento. Consciência, né, Marisa? Consciência. Porque o yoga, ele traz uma consciência da respiração, do corpo, né? E quando a gente pensa, né, no próximo, no planeta, quando a gente pensa em como a gente vai agir de uma forma melhor e não somente no nosso objetivo tão próximo, a gente tem uma visão mais sistêmica do mundo, né? E é isso que às vezes, assim, essa falta de reflexão, muitas vezes, acaba desencaminhando as coisas e a gente vai levando o planeta para um caminho, né, que é um caminho duro, né? Se a gente abandonar essas letrinhas, né, da sustentabilidade, a gente vai para esse caminho, né, que é um caminho que pode até ficar difícil de retornar, né? Muito difícil. E nós vamos colher os nossos próprios resultados, nós e as nossas gerações futuras, né? Os nossos filhos, os nossos netos, que é o princípio da sustentabilidade. Agora, eu queria que você me falasse, assim, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, pessoalmente, sobre alguma curiosidade, algum hobby, alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Meu hobby, meu principal hobby acho que fotografar, e nem no sentido de ser uma fotógrafa, clicar o que eu enxergo por aí, né? Você gosta de clicar pessoas, momentos, o que você gosta de clicar? Eu gosto de clicar momentos, situações, a natureza acontecendo, a vida fluindo. Eu gosto de compartilhar mais do que um retrato, um olhar.
o que eu enxerguei naquela cena, porque eu acredito que as imagens falam, elas contam histórias. Você fotografa de uma forma poética, né, Marisa? Eu acredito que sim. Eu tenho acompanhado algumas das suas postagens nas redes sociais e tenho visto assim muita poesia, reflexão por trás dessas imagens que você traz dentro da fotografia. E eu queria aproveitar, né, esse momento para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido, onde eu queria te fazer uma pergunta e você colocar assim, aquilo que vem na sua mente. Tá. De pronto. A primeira pergunta é um livro que mudou sua perspectiva. Um livro que não é o de cabeceira, né? O que mudou minha perspectiva, eu acredito que um dos últimos que eu li, de uma psicóloga, doutora Edith Edger, sobrevivente do Holocausto. Eu acredito que em português chama A Vida é Feita de Escolhas, ou depois a gente pode conferir. The Choice em inglês. É um livro que realmente ela sofreu muito, né, durante tudo que aconteceu com ela, e a mensagem principal dela é que nem sempre nós podemos escolher todas as circunstâncias que nós vamos viver, que nós vamos passar. Mas que a gente sempre pode escolher o que a gente vai fazer com o que está acontecendo. É uma grande reflexão, porque às vezes a gente se vitimiza nas circunstâncias. E ficamos presos ali, né? E a circunstância passa a ser uma desculpa. E a gente para de agir. Muito interessante, quero ler esse livro. É maravilhoso. E ela é maravilhosa também, que história linda, vale a pena. Agora eu queria que você me dissesse um lugar que você considera inspirador. Qualquer cantinho da natureza. Você é bem conectada com a natureza, Muito. né? Você gosta mais de praia ou de cachoeira? Tanto faz. É natureza. A natureza, sempre. Uma prática de autocuidado, você lindona desse jeito. Deve ter alguma prática de autocuidado. O que você recomenda? O que você faz? Um tempo, aliás, vários tempos comigo mesma durante meu dia. Sempre faço pausas comigo mesma. Eu preciso, e isso me refaz, isso me reconecta. Isso é do yoga? Isso faz parte da filosofia do yoga. Com certeza. Se eu pudesse dar essa dica para qualquer pessoa, tenha momentos, tenha tempos com você mesmo. Do seu jeito, da sua forma, para você se reconectar com você. Ouvir o que você está pensando, o que você está sentindo, ouvir o que você realmente quer e precisa. Importante. E um conselho que você recebeu e leva sempre com você? Posso dar 2? Pode. É perto dos bons que a gente fica melhor. Sei lá, da minha terra, né? Fica juntinho de gente que te faz bem. E o outro, plante o bem. Deixe flores por onde passar. Depois vem, né, o fruto. Deixe flores por onde passar. Nossa, muito bacana, viu, Marisa? Marisa, você tem alguma indicação assim de um livro, documentário, um recurso que as pessoas que estão nos assistindo deveriam conhecer sobre sustentabilidade e autoconhecimento? Um recurso para pensar em sugestabilidade, eu sugeriria coisas bem orgânicas. Contato com a natureza, assiste a natureza. Eu poderia, Sueli, sugerir, eu até trouxe, né? N livros. Você quer mostrar os livros? Posso mostrar. Documentários, mas eu vou dar uma dica bem orgânica. Assiste a natureza. Observa os detalhes da vida que acontece em volta de você, onde você está, do jeito que você está.
Esse para mim é uma boa dica para quem quer começar a trabalhar com sustentabilidade e pensamento sistêmico na prática. Sim. A natureza ela fala, né? Fala. E ela fala muito, a gente que não para escutar, né? É o que a natureza está nos dizendo. Às vezes eu fiz uma viagem recente de carro, né, e a gente vê o sol nascendo, vê o sol se pondo, o céu mudando de cor, né? E as paisagens elas vão mudando ali, né, durante a viagem. Eu gosto muito de dirigir na estrada, apesar que eu sei dos riscos que existem nisso, mas a beleza também do que a gente encontra e dessas regiões diversas que existem, elas vão contando ali a história, né? Se a natureza está sendo bem tratada, se tem uma queimada, né? Além disso, vem o S também, né? Que a gente vai vendo o quanto que o nosso Brasil é diverso. Plural. Dinâmico. A gente vê expressões diferentes das pessoas. Inclusive, os animais. Sim. A gente vê... Eu estava comentando nessa última viagem, né, que eu fiz, a gente passou por uma região assim, de grande seca, que era assim, uma região mais baixa. Nordeste, Bahia, indo para Bahia, né? E as vaquinhas magrinhas, né? A gente ficava com dó de ver aquelas vaquinhas tão magrinhas. Sim. Depois a gente foi subindo, né, uma serra, e aí assim o tempo muda, chuva, que a gente não via há tanto tempo, né, saindo de Brasília, assim, quem está aqui em Brasília sabe, tanto tempo que a gente está sem chuva aqui, e um pasto bonito, e as vaquinhas todas gordinhas ali, né, e isso tudo faz a gente refletir como existe diversidade, né, como cada região ela tem ali abundância ou carência, como o nosso Brasil é diverso, como o clima influencia na vida, né? Isso tudo é sustentabilidade. Pensamento sistêmico. E yoga, né? Você acabou de fazer uma narrativa para mim me contando sobre os estados de impermanência. Exatamente. Muito bom. Agora, eu queria saber um pouquinho, assim, eu sei que você tem sido um grande destaque nessa área de sustentabilidade, em muitos fóruns que você tem participado. Eu queria saber como é que tem sido a receptividade, na sua opinião, por parte das lideranças com essa pauta de sustentabilidade. Eu acho que sustentabilidade é o assunto da vez. Acho que nunca houve tanta abertura e receptividade. E tem sido um momento em que nós, profissionais que trabalhamos ou que lideramos nessa pauta, estamos tendo oportunidade de conversar mais sobre o assunto, de abrir possibilidades, de conseguir trazer um pouco mais de resultado para as áreas que nós trabalhamos há tantos anos. Sim. Então eu acho que é um momento extremamente oportuno. Claro, né, como você falou, é um ano de COP, e a gente sabe, e a COP é no Brasil, então tem muita coisa acontecendo. E até assim, aproveito essa oportunidade para te perguntar um pouquinho também sobre assim, a receptividade hoje por conta da parte política, né? Assim, a gente sabe que tem uma frente parlamentar hoje que está voltada para ESG, né? Isso. E assim, você entende que talvez assim, talvez até mesmo por conta da COP30 e de grandes eventos climáticos também que a gente tem passado, né, no Brasil, a gente passou por uma tragédia recente no Rio Grande do Sul, enfim. Como é que tem sido essa receptividade política com a sustentabilidade? Acho que em consonância com o que a gente falou antes, né? A gente, tendo em vista ser um momento em que a gente tem adversidades e oportunidades ao mesmo tempo, essa pauta ela ganha um pouco mais de capilaridade para a gente entrar e conseguir alguns avanços na pauta, aprovar, né, algumas questões. Sim.
E eu tenho mais uma pergunta a te fazer também, um pouco provocativa. Eu sei que você é uma pessoa que tem uma alta produção, né? E eu digo isso do ponto de vista intelectual, né? Até assim, escrever até livros infantis, eu sei que você também tem essa habilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem produzido, você que é uma acadêmica, uma doutora nessa área de sustentabilidade, e como que você pretende, sabe, Marisa, tendo toda essa trajetória que você tem, passar um legado de sustentabilidade também, porque todo esse conhecimento, tudo isso que você tem trabalhado é uma riqueza que eu acho que precisa ser dividida. Como que você vai dividir isso? Né? Como a gente vai dividir, como a gente compartilha, né? Eu tenho, nesse momento da minha trajetória, me aberto muito mais para me expressar, para falar, né? Para compartilhar o que eu venho aprendendo, amadurecendo nessa pauta. E sobre o que você comentou de livros infantis, na verdade, eu escrevi lá atrás, né, na escola que o meu filho estudava, uma dinâmica. Na escola dele, todo ano, os pais eram convidados a levar seus talentos anualmente nas dinâmicas, né? E aí ele me falava, mãe, tocar violão, o pai do fulano vai fazer um piano, né? E eu falei, eu vou levar a sustentabilidade, o meio ambiente para a escola. Que legal. E aí, numa circunstância, eu escrevi uma dinâmica, eu acho que tinha 4 para 5 anos, né? De como desenhar um planeta mais sustentável, um planeta mais feliz com eles. Eu acho que esse está até na minha rede social. E depois eu escrevi uma peça, A Terra Devastada e a Terra Encantada, e fiz uma adaptação de uma música. Nossa, que legal. E aí tinha uma fada, e essa fada tinha uma sacola mágica, e nessa sacola mágica tinha um monte de papelzinho, e nesses papeizinhos estavam escritos boas práticas e práticas que não eram legais. E aí a fada passava na plateia com as crianças, e as crianças tiravam um papelzinho e jogava na terra. Aí eu tava vestida de terra. E aí a terra eles curtem jogar. Adoram. E aí a terra lia a mensagem, né? Quando era uma boa prática, a terra ficava azul, né? Se desabrochava toda radiante, e aí eles ganhavam uma estrelinha, que era um pontinho de luz que acende na terra. E quando era uma prática ruim, a terra se fechava e ficava escura e apagava a luz. Então, e tinha uma música que eu também fiz uma adaptação, e a gente cantou, tocou com eles, e eu acredito muito nisso, Sueli, porque eu acho que as crianças ou os adolescentes, eles são as sementinhas do que vem pela frente. Sim. Eu trabalhei muito isso com meu filho, em casa, na escola, e compartilhando, levando o que eu podia também nessas dinâmicas. E eu acredito que outro canal muito importante para a gente sensibilizar é essa questão de lideranças, né? De gestores, de lideranças que têm poder. E eu acredito muito que quem tem poder na mão tem uma grande responsabilidade. E da gente sensibilizar essas pessoas para elas usarem essa responsabilidade focando no bem comum. Sim. No bem do coletivo, né? Eu acho que isso é fazer sustentabilidade. Apesar de trabalhar numa empresa de pesquisa há alguns anos, e também de já ter trabalhado no privado, de já ter dado aulas também, eu acredito muito que sustentabilidade está muito além de métricas, de indicadores, de relatórios. Eu acho que isso a gente está super avançado, que a gente sabe fazer muito bem, né? Falta organizar para a gente alavancar. E eu acho que está faltando trazer outros componentes, na verdade, outros nutrientes para a sustentabilidade que são essenciais e de base para isso funcionar melhor. Sim, com certeza. Os indicadores, eles são importantes de fato, né? Mas nem sempre eles estão dentro da essência. E é exatamente essa essência que precisa ser tão construída. E de fato, trabalhar isso já na infância traz uma nova geração, né? Isso é um grande legado. E por falar em legado, a gente tem um quadro, né, dentro do podcast exatamente com esse objetivo,
que é assim, o que você gostaria de deixar como uma frase na sua lápide, que seja algo que reflita um pouco a sua história, a história que você escreveu aqui, né, e que você ainda, claro, né, como ainda tem muito, muito pela frente, ainda quer continuar escrevendo. Uma frase da minha lápide, eu colocaria nela bem a minha cara, assim, o mundo é redondo, irregular e gira. E gira. E o gira. mundo é redondo, irregular e gira. Sim. Acho que essa seria a frase para minha lápide. Por quê? Porque eu acho que ela traz para mim esse conceito de que é tudo integrado, tudo conectado, que estamos todos em movimento, né? É dinâmico e gira, porque a vida é essa impermanência, né? A gente fica o tempo inteiro buscando certezas, garantias, e a vida convida a gente, na verdade, o tempo inteiro para desenvolver jogo de cintura, né? Para a gente adaptar. E a gente resiste e sofre. O pior é acreditar que existe qualquer tipo de estabilidade, né? Existe a interna. A interna, que é o livro que eu citei da doutora Edith Edger, né? A gente não escolhe as circunstâncias, nem todas, mas a gente pode escolher o que a gente faz em cada uma delas. Sim. Isso é estabilidade interna, né? Marisa, eu não sei nem como agradecer esse podcast onde a gente falou sobre tantos assuntos interessantes e ter recebido aqui essa sua visão sensível sobre sustentabilidade, sobre as sementes que você tem plantado, sobre a consciência da importância que a gente tem dentro desse processo inteiro, que a gente também faz parte dessa construção. Sim. Né, desse olhar, né, que você tem sobre o todo, sobre os outros, e não está só centrado dentro do olhar sobre você mesma. Sim. E que a sustentabilidade atinge a todos, né? E começa dentro de cada um de nós. Começa dentro de cada um de nós. Então, tudo isso que você trouxe são coisas que, para mim, né, já foram de um grande crescimento. Então, eu quero agradecer do meu coração. Eu que te agradeço. Esse presente que foi essa sua contribuição que você está trazendo aqui para esse podcast, que é um projeto novo também, né, que a gente está trazendo. E com uma história como essa, e com grandes lições como essa, eu acho que para as empresas que vão nos assistir, sim, que estão tentando também construir seus caminhos, eu acho que é super importante olhar não só para si, né, mas ter essa ideia, sim, essa visão do coletivo. Então, eu queria te agradecer muito e queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo também, colocasse também os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser saber mais sobre sustentabilidade e fale um pouco também sobre seus próximos passos, seus projetos. Sim. E falta mostrar os livros, e né? Mostra os livros também. Eu gostaria também de te agradecer muito o convite. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu senti simpatia, empatia, e fluiu e funcionou. Estou super feliz de vir conhecer a Esplanada Comunicação. Acho que esse nome é lindo, ele combina com você, Sueli. Obrigada. E eu desejo uma esplanada linda, iluminada, abençoada, que você possa conduzir com a sua luz, com o seu trabalho, tantas outras pessoas. Obrigada, Marisa. E com relação próximos passos, tem muita gente que vem conversando, me perguntando se eu pretendo voltar da aula, se está saindo algum livro, né? Eu venho pensando, sim, em novos projetos, em novas possibilidades, até para compartilhar da forma como for possível com as pessoas um pouco do que eu já aprendi, do que eu venho aprendendo sempre. Vem novas coisas por aí, né? Tem novas coisas, tem novos projetos, novas ideias, com certeza. E os livros, né? Pensamento Sistêmico, um grande autor, Systems View of Life, Fritjo Capra, pai do pensamento sistêmico. Em português também tem a versão dele, é a visão Sistemas Vivos, eu acho que é essa tradução.
E para mim isso é a base de tudo. De sustentabilidade são inúmeros livros, eu não vou adentrar esse território agora. E eu gostaria de trazer, como você me sugeriu, né, dicas de 2 livros sobre autoconhecimento, comportamento. Esse aqui do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo. Olha. Esse livro ele é realmente transformador. E esse outro título provocativo também, né? E esse outro aqui que é do Steven Pressfield, Limites Internos. A gente se auto-sabota muito, a gente se auto-engana e foge da gente, mas a gente tem que se achar, né? A gente tem que se encontrar. E nós mulheres, né? Estamos aqui, mulheres, exercendo cada uma a sua liderança. E eu fiz um curso com a Gisele na Escola de Administração Pública e foi maravilhoso o curso dela. O livro chama Subversivas e a chamada é a arte sutil de nunca fazer o que esperam de nós. E Sim. Ele é um livro também provocativo, né, principalmente direcionado para mulheres na liderança, que a gente sabe das resistências, dos enfrentamentos. E ao mesmo tempo, como você disse, né, a gente tem que trabalhar o yin, yang, o equilíbrio, né, ser subversiva, mas também trazer todo o nosso feminino, a nossa sensibilidade. Abrindo novas portas que sempre estiveram fechadas e que ainda estão bloqueadas. E o feminino tem muito esse papel. A nossa sensibilidade, a nossa delicadeza, que contorna conflitos e obstáculos, né, com sutileza. Toda essa força vem do nosso feminino, da nossa feminilidade. E apesar de liderar, de desenvolver esse masculino, acho que nós não podemos nos esquecer que somos mulheres e do nosso feminino. Então, uma dica, eu amo esse livro, chama Ciranda das Mulheres Sábias. Nossa, ele é pequenininho. Legal. E esse é super antigo e é um livro de cabeceira para mim, porque Nossa, que bacana. Nós precisamos nos lembrar que para manter o nosso feminino ativado, a gente tem que se nutrir. Essencial. São as minhas dicas. Fora o presentinho maravilhoso que você trouxe, que eu queria que você mostrasse. Posso mostrar? Pode. É um presente by Minas Gerais e afetivo, né? Então, se você quer... Será que as pessoas vão saber o que é isso? Vou abrir aqui para mostrar. Gente, o primeiro presente que eu recebo aqui dentro da agência, né? Que eu tô abrindo agora as portas, então... Olha só que legal, gente. Lá em Minas Gerais nós é assim, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Será que as pessoas sabem, gente, o que é isso? É aquele milhozinho, né? Pequenininho, conserva. Tem uma pimentinha aqui, eu tô já com água na boca. E quem fez é sua mãe, né, Marisa? Minha mãe. Nossa, que coisa linda, amei. Que bom, fico super feliz. Não tem preço isso aqui. Não, tem só valor. Preço, tem só valor. E é de coração. Eu queria muito te agradecer. Trouxe também uns salgadinhos aqui saudáveis, né? Vegetais saudáveis aqui, olha. Vou mostrar para vocês, tá, gente? Olha só o que tem aqui. Tem cenoura. Vamos pegar uma abobrinha aqui, ó. Tem beterraba, tá? Super saudável. Marisa, que delícia. Eu amei. Amei esse presente lindo. Não vou comer aqui só pra não fazer muito barulho aqui no microfone. Mas amei, tô doida pra experimentar. Maravilhoso. Obrigada, gratidão. Viu? Muita luz, muito sucesso. Obrigada, Marisa. Gratidão. E agradecemos também você que está com a gente aqui até agora e até o próximo episódio do nosso podcast.